Oi, pessoal, boa noite, tudo bom? Que bom estarmos juntos novamente. Que Jesus abençoe a todos, né? Vamos começar o a nossa noite de estudos, né? E eu queria ressaltar que só as mensagens que vocês mandam no começo aqui, quando vocês entram na live aqui, só as mensagens que vocês colocam aqui, já já valeu pelo estudo. Não precisa nem de prece, viu? Pra gente começar, porque é tanta energia boa aqui que vocês passam, é tanto carinho, né? Que realmente a gente começa a ler aqui, a gente já se sente energizado já, né? Então eu queria muito agradecer vocês, tá? Pelo carinho, pela presença, né? E pelas boas vibrações que vocês já chegam na live já, né, irradiando muita luz aí pro nosso trabalho, né? Então, minha gratidão a todos, tá? Vamos começar, pessoal, já 20 horas, né, em 1 minuto. Vamos então fechar os olhos, vamos relaxar o corpo, vamos tranquilizar a respiração, acalmar o pensamento, sintonizando com as esferas de luz que vibram em todo o universo, em todos os universos, e que nós podemos sintonizar com essas dimensões superiores através do amor, da fé, da esperança, da compreensão elevada às verdades sublimes que regulam a vida. Obrigado, Senhor Jesus, por podermos usufruir destes momentos de paz que nos fazem tanto bem, que são um bálsamo sobre as nossas dores, sobre as nossas necessidades, nos tranquilizando intimamente e nos norteando os passos rumo ao futuro de luz que nos aguarda. Abençoa, Senhor, todos os irmãos e irmãs que estão conosco, todos aqueles que estão encarnados, todas as famílias, instituições, grupos de estudos que estão reunidos neste momento, assistindo e participando e conversando e se integrando às informações que os Espíritos nos trazem. Pedimos também pelos irmãos já desencarnados que se aglomeram em torno de nós em busca da luz, em busca da tua luz, da tua verdade e da tua vida, em busca do teu amor que nos alimenta, que nos apazigua. Obrigado, Senhor Jesus. Pedimos também em benefício de todos os nomes que estão sendo colocados na área de texto, que a luz do teu amor envolva cada um deles, onde estiverem e como estiverem, possam receber as radiações que partem de ti e dos teus emissários. Obrigado por tudo, permaneça conosco e que nós possamos permanecer contigo, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, pessoal. Então, novamente, boa noite, sejam bem-vindos, tá? Alexandre Camargo falando aqui de Campina Grande, em nome da Sociedade Espírita Maria de Nazaré. Nós estamos na página Espiritismo Brasil Chico Xavier, todas as noites, né, de segunda, terça, quinta e sexta, às 20 horas, e de quarta-feira, às 9 horas da manhã, tá? Então vamos lá, né? Hoje, como é quinta-feira, nós temos o estudo do livro Momentos de Saúde e de Consciência, 39º dia de estudo. É um livro de Joana de Ângeles, um livro que faz parte da coleção psicológica de Joana de Ângeles, né? Porque ela escreveu através do médium Divaldo Franco uma sequência de livros, né? Que uma revisão aí
de conceitos psicológicos que ela coordenou, que ela organizou e que trouxe para nós, para que nós pudéssemos usufruir dessa bênção de autoconhecimento, né? De harmonização interior, tá? Então vamos lá, né? Nós estamos no capítulo 5, Saúde e Consciência, tá? Só que nós já começamos na semana passada. E ela nos trouxe algumas dicas, vamos dizer assim, alguns alertas, assim, né? Sinais de alarme em torno da situação. Sinais de alarme que quando surgem, né? Nós devemos tomar cuidado, nós devemos ficar atentos, buscar ajuda, nos tratarmos, né? Nos conhecermos melhor, tentarmos identificar os porquês. Nós não vamos conversar sobre cada um deles porque nós já fizemos isso na semana passada. Só que para a gente engrenar aí no estudo de hoje, eu me permito e peço a licença a vocês para que eu possa ler rapidamente, só para a gente relembrar, né? Porque senão, se eu começar a partir lá da sequência, vai ficar faltando alguma coisa, tá? Eu vou ler rapidinho aqui, ó. Então, os sinais de alerta aí que ela coloca, ó, pedir desculpas por uma reação infeliz e não logra fazê-lo, né? Seria para pedir desculpa, mas você acaba não conseguindo fazer. Recomeçar uma tarefa que a ira interrompeu e sente dificuldade. Abraçar alguém inamistoso e ver-se impedido. Discutir um assunto desagradável e é tomado por um silêncio constrangedor. Iniciar uma conversação e sente-se incapaz ou desinteressado. Permanecer acordado sem libertar-se de uma ideia intranquilizadora. Continuar ansioso mesmo quando não há razão que o justifique. Não conseguir dirigir palavras gentis a uma pessoa querida. Sentir-se trêmulo ou deprimido diante de alguém que lhe parece superior. Considerar-se diminuído no meio social no qual se movimenta. Então, esses sintomas e outros mais caracterizam estados predisponentes às doenças. Tá? Então, analisado assim no conjunto, tem uns e outros que a gente estranha um pouco quando a gente lê, mas está bem desenvolvido na semana passada. Tá? Então, a gente conversou sobre cada um deles. Quem está chegando hoje aí, conhecendo o trabalho, se quiser ver o vídeo anterior, né? Tá fácil, aí tá gravado, né? Vocês podem ver. E aí todos esses sinais foram bem desenvolvidos, né? Estudados por nós, explicados na nossa interpretação, vamos dizer assim, né? Então, esses sintomas e outros mais caracterizam estados predisponentes às doenças. Quer dizer que já nós estamos dando sinais de que alguma coisa dentro de nós está precisando entender, está precisando dissolver, está precisando trabalhar melhor, expressar, refletir, analisar, né? Porque senão nós vamos criando, aumentando esses bloqueios, essas inibições, essas dificuldades, esses conflitos, essas impossibilidades. E aí, muitas vezes, começamos a somatizar. Porque aquilo que não é traduzido em palavra, aquilo que não é fracionado, a energia que não é fracionada em forma de palavra, em forma de consciência e palavra, né? Vai para o corpo em forma de sintomas, né? Desenvolvendo doenças, desorganizando os campos energéticos do perispírito e do corpo físico. Os meridianos de forças, os centros, os chakras, né? Então acaba desequilibrando o conjunto todo, tá? A aceitação dessas circunstâncias significa preferência de infelicidade à harmonia. Quer dizer, a gente aceitar e manter, aceitar aqui no caso é você, de alguma forma, se comprazer com esses sinais de alerta aí, né? Esses comportamentos que não são bons para a gente, né?
Então, aceitar isso aí, essa circunstância, significa preferência de infelicidade, ao invés de felicidade, de harmonia. Não é? Muitas vezes nós podemos entrar em comportamentos que não são comportamentos de quem quer ser feliz. Tá? Pode parecer encalhação, mas eu quero ser feliz, né? Eu quero ser feliz. Se eu perguntar, todo mundo quer ser feliz? Aí todo mundo quer, né? Mas talvez nós tenhamos, se nós observarmos melhor, nós vamos detectar certas condutas nossas, certos comportamentos que não refletem exatamente a vontade de ser feliz. Muitas vezes demonstra um certo apreço pela infelicidade, um certo comprazimento pela situação infeliz. Por exemplo, tem tanta coisa, da gente ficar guardando mágoas, guardando ressentimentos, é cultivar a infelicidade. Tá? Manter vícios no comportamento, manter pensamentos deprimentes, manter pensamentos negativos, é cultivar a infelicidade. É gostar de sofrer. Olhar sempre o lado negativo das coisas. Vai gostar de sofrer assim lá na esquina, né? Vocês entendem, pessoal? É que é tão presente na nossa vida que a gente nem se dá conta. É tão presente, é tão debaixo do nosso nariz que a gente nem percebe. De tão comum que é. Aí, ó, tá vendo? É isso que dá. Já começou. Começou a bater dedo aí. A Silvana, ser feliz é uma escolha. Assim não dá para ser feliz, né? Ai, ai. Parece que é começar, né? É começar e começa. Parece que foi combinado, né? Certo, pessoal. O Fábio José, né? Isso não tem relação com as nossas encarnações passadas? Tem relação. A Joana de Ângeles nos diz que nós temos um atavismo. O que é um atavismo? Atavismo é um hábito, né? Uma tendência, algo que está atado em nós, meio que preso em nós, né? Um atavismo, né? Um hábito, né? Então ela diz que nós temos um atavismo masoquista, né? Por isso que nós acabamos valorizando mais as experiências negativas do que as experiências positivas. Por isso que nós lembramos frequentemente mais daquilo que marcou negativamente do que o que marcou positivamente. É meio que um hábito, um mecanismo aí automático que a gente foi se habituando a usar. Certo? Ok, pessoal? Então, nos cabe mudar, perceber esse comprazimento, né? Esse comprazimento em hábitos negativos e passarmos a usar a mente, usarmos o pensamento, né? Conduzirmos as emoções e os sentimentos para o campo mais positivo. Então, é questão de mudarmos os automatismos psicológicos, emocionais, que nós costumamos usar. O hábito de reclamar, né? O hábito de reclamar, de ficarmos maldizendo, reclamando, tal, né? Isso aí vai virando um automatismo em nós. Daqui a pouco a gente está reclamando, né? E nem percebe, né? Entendeu? Então, toda vez que a gente faz isso, é meio que uma vontade de sofrer.
de cultivar o sofrimento, de se comprazer no sofrimento, na desdita, certo? Ok, pessoal? Então, quando a gente perceber que está fazendo isso, nós temos que mudar o rumo do pensamento, né? Precisamos mudar a atitude, né? Levarmos mais numa boa, né? Ok? Então vamos lá. Cultivando esses estados, bloqueia-se a consciência, que se entorpece, voltando a um estágio inferior, no caso, a sensação, que ainda lhe predomina no processo evolutivo. Tá? Então veja bem, lembra daqueles 3 andares lá, né? Passado, presente, futuro, inconsciente, consciente, superconsciente, os instintos, as conquistas atuais, né? Do ego e o self, né? Os ideais superiores, né? Então, quando a gente fica muito negativo, nós, do consciente ali, sem as luzes lá do alto, do superconsciente, né? Porque quando é coisa negativa, não tem a ver lá com o superconsciente. Entendeu? Então, tem a ver com o ego, que é uma interpretação errada dos problemas, né? E o inconsciente, a região dos instintos. Então, por isso que a gente fica ativando a raiva, a gente fica ativando o ódio, a gente fica ativando o ressentimento, a gente fica ativando a mágoa, a reclamação. Então, é o ego e os instintos lá. Entendeu? Certo? E o self está lá, o superconsciente está meio anulado, está meio apagado lá. Por quê? Porque se nós buscamos o conteúdo superconsciente, se nós buscamos o conhecimento espírita, se buscamos Jesus, né, o Evangelho, os ideais superiores, o entendimento superior, nós vamos encontrar motivos, razões para o equilíbrio. Nós vamos encontrar necessidade de exercício de paciência, de compreensão, entendeu? Tá? Então, quando a gente ativa os ideais superiores, nós vamos encontrar todo um sistema de pensamentos, de entendimento que ajuda a gente, através da fé, através da caridade, da compreensão, do perdão. Ok? Agora, quando é só ego, né? O ego controlador, o ego dominador, o ego astuto, imaturo, né? Caprichoso. Quando é só o ego, aí a gente leva para o lado ruim. Aí a gente chama os instintos lá, aí a gente quer brigar, aí dá uma confusão danada. Entendeu? Ok, pessoal? Faz sentido? Tá? Certo? Vamos ver aqui, né? Então, quando a gente cultiva esses estados negativos, a gente acaba perturbando a consciência. Então, veja bem, o ego, ele não é, a princípio, algo ruim. Eu vi um de vocês falando, ô ego sem vergonha. Já tem gente xingando o ego aqui já, ó. Ô ego sem vergonha, seu danado, né? Cabra da peste. Então, o ego, ele não é ruim a princípio. O ego é uma parte, é um departamento da mente. É uma parte importante, tá? Esses 3 andares aí, os 3 são importantes, tá? Só que quando o ego ele não está a serviço do self, do superconsciente, do andar de cima lá, dos ideais superiores, ele está a serviço dos instintos.
dos caprichos, né? Por isso que tem um funcionamento bom do ego e tem um funcionamento ruim do ego. O bom é quando ele está a serviço do self, a serviço do superconsciente. O ruim é quando ele está a serviço do inconsciente, a serviço dos instintos. Tá? Certo? Nós estamos usando o ego aqui agora. Nós estamos usando a razão, a consciência. Nós estamos usando as percepções, a fala, né? Só que nós estamos usando o ego para captar os conteúdos do self. Nós estamos usando o ego para sintonizar cada vez mais com o superconsciente, com a consciência cósmica, com Deus em nós. Tá? Porque o objeto de estudo nosso aqui é elevado. Então nós estamos usando o ego na melhor forma que a gente pode usá-lo, vamos dizer assim. No que ele tem de melhor. Isso vai harmonizando o ego. Isso vai equilibrando o ego. Tá? Isso vai equilibrando o conjunto todo. Porque o superconsciente, o self, ele vai equilibrando todo o conjunto. Porque ele vai usando tanto o ego quanto os instintos, o inconsciente, ele vai usando de uma forma virtuosa. Ok? Ele vai usando tudo de uma forma virtuosa. A existência e tudo que faz parte da nossa existência não é algo ruim, é algo bom. Nós precisamos só dar uma boa canalização para o nosso viver. Então, os instintos, eles não são a princípio ruins. Até no livro dos Espíritos, fala lá dos instintos, inteligência e instinto, né? Tem certos instintos hoje que a gente precisa controlar, porque senão faz mal pra gente, né? Mas tudo que vai se tornando hábito, tudo que vai se repetindo, se automatizando de bom, vai compondo bons instintos. Bons hábitos, que a gente não precisa ficar pensando para realizar. Vai chegar um dia que o Evangelho vai estar instintivamente gravado em nós. Beleza, né? Vai chegar um dia que o Evangelho vai estar instintivamente fixado em nós. Por enquanto, ele é muito objeto da consciência, da superconsciência, mas ele precisa ser digerido, absorvido e fixado na zona dos instintos. Entendeu? Se vocês verem lá o livro dos Espíritos, quando fala dos instintos, vocês vão entender isso perfeitamente. Tá? Ok? A gente não vai pensar para fazer coisa boa. Hoje em dia a gente pensa. Será que eu faço? Será que eu não faço? A gente calcula os danos e perdas, né? Então, para nós ainda, a gente tem que pensar para fazer o bem. E olha lá, hein? Mas vai chegar um dia que a gente vai fazer o bem instintivamente. Não vai ter nem que pensar, vai ser automático, né? Mas para isso nós precisamos trabalhar muito ainda, repetir, analisar, estudar, ler, pensar, né? E aí nós vamos fixando, né? E o exercício do Evangelho no dia a dia, comportamentos, né, baseados no Evangelho, tudo isso será uma realidade que vai se fixar em nós, tá? Então vamos lá, né? Sendo a pessoa livre para preferir ser saudável ou enferma, cabe à consciência agir com liberdade profunda, isto é, a opção de ser feliz. Quer dizer, se nós podemos usar esse conjunto todo aí para a saúde, para a felicidade, para a harmonia, a felicidade legítima, né? Que é diferente apenas do prazer, né? Mas essa conquista profunda, né? De estarmos em paz com a nossa consciência, de vivermos prazeres saudáveis, de agirmos de forma equilibrada perante a vida.
né? Então nós somos livres para escolhermos o que nós preferimos. Alexandre, mas é tão fácil assim escolher saúde e doença? Se eu vou ser saudável, você enferma? Veja bem, é uma escolha de cada dia, é uma escolha de cada momento. Quando a gente tem o livre-arbítrio, né? Quando nós não estamos totalmente alienados ou com alguma dificuldade maior no sentido cognitivo, mental, quem não está nessa condição, tem condição de usar o livre-arbítrio e fazer escolhas mais ou menos conscientes, né? Certo? Então, se nós podemos usar o livre-arbítrio, podemos escolher todos os dias pela felicidade. Podemos escolher todos os dias entre valorizar mais o bem do que o mal, né? Valorizarmos mais o bem do que o mal. Não darmos tanto valor para coisas pequenas que nos desagradam, valorizar mais coisas pequenas que nos fazem bem, que nos alegram, que nos motivam. Né? Ok? Não é assim? As coisas acabam tendo o valor que a gente dá a elas. Às vezes coisas pequeninas, né? E a gente não tropeça em montanha, a gente só tropeça em pedrinha pequena, vamos dizer assim. Né? A gente não tropeça em montanha, né? A nossa vida é cheia de coisas pequenas. Só que justamente porque a maior parte delas é tudo pequena, é um grande desafio a gente lidar com essas coisinhas pequenas, não supervalorizá-las, né? Quando negativas, preferir valorizar quando positivas, entendê-las quando negativas, compreendê-las, perdoá-las, mas não supervalorizá-las. Certo? Isso faz com que a gente não fique se preocupando indebitamente, se preocupando muito indebitamente, né? Se desgastando desnecessariamente, enfermando desnecessariamente, né? Deixando que as doenças tomem conta de nós. É o que ela está dizendo. É a opção que a gente tem todos os dias. Agora, tem situações, sim, que nós vivemos como reflexos de um passado em que nós escolhemos o negativo ao invés do positivo. Nós tivemos atitudes muito perniciosas no passado, que hoje ressurgem como conflitos, como desajustes emocionais, mentais, até físicos. Então, são situações que nós fizemos escolhas no passado que hoje estão nos debilitando, estão nos limitando, né? Estão nos dando a oportunidade de refletir sobre tudo isso. Porque, inclusive, nos fizeram buscar o Espiritismo, nos fizeram buscar essas reflexões, nos fizeram buscar entendimento. Por que que eu passo por isso? Por que que a vida inteira eu tenho sofrido com determinada coisa? Não é assim? Então, elas têm sido muito importantes. Agora, mesmo sob essas injunções limitadoras, mesmo sob essas dificuldades que eu estou vivendo no presente, ainda assim eu posso escolher pela saúde. Mesmo que eu não consiga mudar totalmente a minha situação no presente. Mas na medida do possível e tendo boa vontade, eu consigo amenizar muito o rigor das minhas provas. Eu consigo amenizar muito o rigor das minhas expiações, das minhas limitações, dos meus problemas, dos meus desafios, não é? A gente tendo boa vontade, a gente decidindo todos os dias por sermos felizes, por não valorizarmos demais coisas negativas. Continuamos tendo problemas? Continuamos. Mas pelo menos a gente não aumenta mais ainda os problemas, a carga de problemas que a gente já está vivendo. Certo? Ok? Porque a gente pode viver certos sofrimentos que são consequências naturais do passado,
Mas a gente pode viver sem aumentar ainda mais a carga de sofrimentos. Porque o que vem já do passado já é suficiente, né? Nós não precisamos aumentar mais ainda, emocionalmente, por escolhas ruins no presente, né? Certo? Então, essa é a opção de sermos felizes. E fazendo essa opção todos os dias, preferindo cultivar a felicidade do que a desdita, do que o sofrimento, né? Nós vamos caminhando a passos seguros para a libertação. Libertação do quê? Libertação desses mesmos sofrimentos que me limitam, né? Que me dificultam a caminhada, ok? Então, caminhando dessa forma, fazendo escolhas boas todos os dias, né? Mesmo que sob injunções mais difíceis, mas continuando a ter fé, acreditando, buscando, esforçando, né? Eu estou caminhando a passos seguros para a minha libertação, para a minha melhora, para a minha cura, né? Estou caminhando a passos seguros para a minha cura profunda, certo? Pode ser que ao longo dessa existência eu ainda continue com certas limitações, com certas contenções, né? Que são dores, são problemas que estão me contendo de alguma forma, me protegem de alguma forma, né? Se está sendo assim e eu não consigo superar essas limitações momentâneas, então deixa eu tentar me harmonizar o máximo possível com a situação que eu estou vivendo. E se eu fizer isso, eu estarei caminhando, né, com certeza, passos seguros para a minha cura profunda, para a minha libertação. Tá? Certo. O Edson colocou: a dor pode ser inevitável, mas o sofrimento é opcional. Então, o Edson está falando, é como a gente sofre, né? No pensamento do Siddhartha Gautama, né? Do Buda, né? Você tem o sofrimento do sofrimento, né? Ou seja, você tem o sofrimento, que são as injunções da vida, né? Aí a gente entende o fator kármico, né? As questões do passado no presente e tal. Então você tem o sofrimento, mas aí você tem o sofrimento do sofrimento, que é quando você sofre por estar sofrendo, né? Você sofre por estar sofrendo. Ou seja, você está passando por problemas que aí você fica sofrendo porque está passando por problemas, né? Então esse sofrimento é opcional, é emocional, é o que a gente adiciona a mais, né? Mas a gente pode não fazer isso, né? Tá? Começa por desfazeres dos padrões mentais antigos, negativos, que te condicionaram à aceitação dos comportamentos doentios. Certo? Né? Ó, começa por te desfazeres do quê? Dos padrões mentais antigos, negativos. Porque tudo começa na mente, pessoal. O bem, o mal, saúde, doença, o certo, errado, tudo começa na mente. Tudo começa nos padrões mentais que a gente cultiva. Conforme o que a gente pensa, o que a gente cultiva, a gente acaba falando, a gente acaba agindo e a gente acaba colhendo o resultado do pensar, do falar, do agir. Ok? Então, por onde a gente deve começar? Mudando os padrões mentais. Mas qual é o padrão que eu tenho que usar? O padrão positivo. Porque o que causa todo esse mal para a gente é o padrão negativo. É o pensar de forma errada. Toda vez que a gente, tenho falado sempre para você, toda vez que a gente começa a analisar as coisas numa ótica muito ruim,
né? Analisando a vida, as leis, né? Tudo, as pessoas, o planeta, e a gente só fica malhando e falando mal, nós estamos no caminho errado. Estamos no caminho errado. Estamos interpretando a vida de forma errada. Estamos interpretando as pessoas de uma forma equivocada. Estamos interpretando os acontecimentos de uma forma superficial, de uma forma equivocada. Entendeu? Porque a vida é bela, é maravilhosa. As leis divinas são perfeitas. A vida foi criada para a saúde, para o bem-estar, para a alegria, para a paz. Toda vez que a gente teima em ficar na infelicidade, em cultivar o sofrimento, a descrença, a tristeza, toda vez que a gente teima em ficar cultivando esse tipo de pensamento, nós não estamos considerando a grandiosidade da existência. Nós não estamos considerando a perfeição da vida que nos rodeia e a maravilhosa oportunidade de crescimento e desenvolvimento que todos nós temos todos os dias. Nós estamos nos identificando apenas com o aspecto sombra. Nós não estamos nos vinculando à vida pelo aspecto luz. Nós podemos nos vincular à vida pela sombra, né, pelo aquilo que eu estou vendo de negativo, ou pela luz. É a escolha minha. Eu posso me vincular às pessoas pelo lado sombra das pessoas ou pelo lado luz delas. É uma escolha minha também. Se eu, por não perceber a minha sombra, né, e a minha sombra está transbordando, né? Os meus conflitos estão transbordando, né? E eu fico projetando nas pessoas e fico buscando a sombra das pessoas, fico buscando o inimigo externo e fico brigando com o inimigo exterior, né? Quer dizer, eu fico me vinculando às pessoas e à vida pela sombra, pelos conflitos. Fico procurando inimigos imaginários em toda parte. Tá? Desconfiando de tudo, de todos, né? Tá? Agora eu posso fazer o contrário, me vincular à luz, buscar a luz das pessoas. Não quer dizer que eu não enxergue a sombra, mas eu prefiro me vincular à luz, ao lado bom das pessoas. Você pega uma rosa, ela tem as pétalas, o perfume, a beleza, ela tem a haste, os espinhos, né? E a gente deve preferir valorizar mais a flor do que os espinhos. Não quer dizer que a gente não está vendo os espinhos. Os espinhos a gente vai tomar cuidado, a gente vai, né? Vai pegar de um jeitinho ali. Mas vamos valorizar mais a beleza e o perfume do que o espinho da flor. Não é? Ok? O Ailton colocou aí, igual a meditação, eliminar os ruídos, que são os maus pensamentos, e para o resto do dia nada de cultivar pensamentos menos nobres, né? É verdade. Fazer uma higiene mental, né? O nosso problema, em essência, é um problema higiênico, né? É um problema de higiene mental, de limpeza mental, né? A gente toma banho todos os dias, mas a gente tem que limpar os pensamentos todos os dias. Precisamos cuidar da higiene mental todos os dias, né? O bom funcionamento da mente, inclusive, isso é até algo palpável, de certo modo, porque acaba mobilizando toxinas, e a ciência já está chegando nesse aspecto aí, a gente tem visto já informações nesse sentido. Dependendo do teor dos pensamentos, dependendo do que a gente cultiva, nós vamos criando sujeira mental, nós vamos criando toxinas que acabam circulando o nosso cérebro,
e favorecem as doenças degenerativas. Está se caminhando para isso, para esse entendimento. O que é maravilhoso, né? É o reflexo de tudo que o Espiritismo tem falado, né? A limpeza dos pensamentos, a limpeza dos sentimentos cultivados, né? A pureza de intenções perante as pessoas, perante a vida, ela se reflete e vai ser cada vez mais compreendida como a geradora de bem-estar cerebral, bem-estar do sistema nervoso, saúde mental, saúde comportamental, né? Então isso tudo vai ser cada vez mais objeto de pesquisa, né? Vai ser cada vez mais patente, né? É legítimo, né? Cientificamente falando isso aqui, tá? Então a nossa casa mental a gente tem que limpar todos os dias, não ficar trazendo sujeira para dentro dela. E o que tiver dentro a gente tem que ir limpando, tem que se libertando, né? Que são os hábitos infelizes, sentimentos passados, né? Coisas que a gente tem uma mania às vezes de ficar guardando, né? Precisamos fazer essa limpeza. Pega a vassourinha lá, né? E vamos tirar a sujeira debaixo do tapete. Vamos tirar a sujeira debaixo do tapete, né? Que tá lá. O treinamento de novas maneiras de pensar, baseadas na ordem, no bem geral, na superação das próprias possibilidades, criará automatismos e reflexos que trabalharão pela tua harmonia e saúde. É como ela fala sempre, a gente repete sempre aqui, né? Você vai plasmando, né? Mentalizando todos os dias aquilo que você deseja aconteça. Né? Você está desempregado? Imagine-se trabalhando. Mentalize que você encontrou já um emprego, um trabalho, né? Que você está satisfeito, ganhando o necessário. Se em termos familiares está tudo desarmonizado na casa, na família, imagina que as pessoas ali estão felizes uns com os outros, tratando bem, conversando, né? De uma forma amigável, respeitosa, amorosa, se abraçando. Pois não, obrigado. Por favor, sente aqui, né? Mentaliza isso, mentaliza aquilo que você não está tendo, né? No sentido geral, né? Saúde, mentaliza a saúde existindo já, né? Se você tem lidado com problemas crônicos aí, né? Ou agudos, mas tem vivido constantemente de certas doenças, dores, vai mentalizando todos os dias que está mudando, que as articulações estão melhorando, né? Que o pulmão está melhorando, que a garganta está em perfeita saúde, né? Que o estômago está bem, funcionando perfeitamente, que os rins estão a beleza. Mentaliza, pode até pegar uma imagem lá dos rins, né? Tem os montes aí, pega no Google os rins lá, você vê, é assim que é o rim. Então tá, vou imaginar os meus rins lá perfeitos, iluminados. Vou imaginar que eu estou aplicando um passe nos meus rins. E pode falar assim, ó, eu tenho rins perfeitos, saudáveis. A cada dia eles estão mais saudáveis. Né? Você está lá com a dor de cabeça desgramada. Mentaliza que tem luz na sua cabeça. Tá? Cada dia eu me sinto melhor. Minha cabeça leve, minha cabeça com saúde, né? Com bem-estar, iluminada. Né? Então, mentaliza que está tirando, né? Substâncias que estavam fazendo mal, que estão saindo do sistema nervoso. É infinita, as possibilidades são infinitas. É só a gente usar a criatividade, usar a imaginação criativa, né? Faz um relaxamentozinho, mentaliza, né? Imagina a mudança da situação que você pretende mudar, que você está sentindo negativa e que você precisa alterar. Entendeu? É uma busca, é
a expressão do esforço, é a expressão da vontade. Isso tudo é empenho pessoal. Isso tudo é empenho nosso. Entendeu? E todo empenho nosso é muito bem visto pelos bons espíritos, né? Todo empenho nosso é muito bem visto por Deus, muito bem visto pela espiritualidade, e tem todo o apoio dos bons espíritos que querem nos ver saudáveis e querem que nós trabalhemos pela nossa saúde, pelo nosso equilíbrio. E quanto mais nós nos tornamos médicos de nós mesmos, porque é isso, né? Cada vez mais nós vamos nos tornando médicos de nós mesmos. Cada vez mais nós somos o primeiro a trabalhar pela nossa saúde, né? E nós vamos procurar tudo o que for possível em termos de saúde. Mas a saúde começa em nós, pela nossa própria atitude. Certo? Ok? Então vamos lá, né? Pra gente terminar isso aqui hoje, senão daqui a pouco acaba. Tá? É necessário assumir o controle de ti mesmo, o que equivale dizer à conscientização desse estágio superior no qual a emoção conduz à sensação, né? É preciso nós usarmos pensamento, emoção para as emoções superiores, né? Conduzirmos as sensações físicas para um nível superior, os prazeres da alma, né? O bem-estar, tal, para um nível superior, um prazer de meditar, prazer de relaxar, prazer de fazer o bem, as sensações que a gente tem, as emoções que a gente vive, fazendo essas coisas boas. O que a gente sente numa oração, não é? Certo? Numa mentalização, numa autossugestão. Tá? Então, nós precisamos assumir o controle de nós mesmos. Nós não somos um barco à deriva, que fica lá, o vento sopra para cá, as tempestades, e a gente fica lá balançando. Nós temos um lastro aí, nós temos uma âncora. Essa âncora é o conhecimento, o positivo, o pensamento positivo, o que a gente quer da nossa vida, que é a saúde, que é o equilíbrio, que é o bem-estar, né? Que é a paz interior. Nós precisamos cultivar isso, assumimos as rédeas aí da nossa vida. Né? Ok? Nos conscientizarmos e buscarmos o que há de melhor para nós. Ah, Alexandre, mas será que eu mereço? Eu não sei se eu mereço. Você vê, a gente é craque em ficar se auto-sabotando, né? O que Jesus falou? Pedi, buscai e batei. Porque aquele que pede recebe, aquele que busca acha, aquele que bate se abre. O pedir, o querer, ainda mais aquilo que é positivo, aquilo que é bom, aquilo que é saudável, cabe a nós. O conceder cabe a Deus. Não queiramos fazer o nosso papel e o papel de Deus. Eu sei exatamente o que eu mereço ou o que eu não mereço? Eu não sei. Quem sabe é Deus. Mas a mim o que me cabe? A mim me cabe pedir, buscar, bater. O conceder cabe a Deus. Certo? E aqui eu não estou falando que Deus é obrigado a conceder, não. Estou dizendo que aí é uma avaliação dele. É uma avaliação de Deus. Né? Eu não posso querer fazer o meu papel e o papel de Deus. Concorda? Então, se eu partir de um desmerecimento, eu posso estar errando.
Né? Você fala, mas eu não mereço. Não. Se eu partir de um desmerecimento, eu posso estar errando. Mas será que você merece? Vamos deixar Deus que vai decidir. A mim me cabe buscar, a mim me cabe analisar o que é melhor para mim, no sentido das informações que eu tenho, do que eu estou precisando, então vamos buscar. Deus vai conceder, aí ele vai fazer a avaliação dele, os espíritos vão fazer a avaliação do que eu preciso, do que é o melhor para mim, e eu teria aquilo conforme eles acharem melhor. Tá? Mas pelo menos eu me esforcei. Porque eu não posso ficar de braços cruzados e falar, eu estou assim porque Deus quer. Eu estou passando por essa dificuldade porque é a vontade de Deus. E Deus está doido para ver a gente se mexer. Deus está doido para... Os espíritos estão doidos, estão lá esperando a gente se mexer, sair da cadeira, né? Mexer a cabeça, a vontade. E a gente estava, eu estou assim porque Deus quer. E não é porque Deus quer, não, é porque eu não estou querendo. Não é? É porque eu não estou fazendo por onde mudar a minha vida. Sair da cama, né, Maria Cléia? Entendeu como é que é a questão? Então tem uma parte que é nossa. Não adianta a gente falar que é porque Deus quer e eu não estou fazendo a minha parte. Tá? Agora, se eu estou fazendo tudo o que eu posso, estou me esforçando, mas o ritmo de melhora está indo num ritmo determinado pela vontade divina, pelo o que é possível, o que é o melhor para mim, aí é a vida que está, é Deus que está, a lei divina que tá ditando o ritmo aí, tá? Mas eu pelo menos estou me esforçando, tá? Certo? Ok, vamos lá, né? Deixa eu ver aqui. Infinitas mensagens são dirigidas da mente ao corpo. Olha aí. Infinitas mensagens são dirigidas da mente ao corpo, produzindo hábitos que se arraigarão, substituindo aqueles que se responsabilizam pela desordem e doença. Né? Então, o tempo todo nós estamos enviando mensagens para o nosso corpo, para o perispírito, para o corpo, como a etapa final ali, né? Dessas mensagens mentais, energéticas que a gente passa para o nosso conjunto todo, né? Então, quantas vezes nós ficamos assim, porque minha cabeça dói todos os dias, porque meu estômago não sei o quê, porque né? Minha coluna, não sei, e fica lá repetindo, e fica repetindo. Eu tô cada vez pior, eu tô cada vez pior, eu tô cada vez pior. E vai passando essa mensagem para o inconsciente. O inconsciente é o executor, ele não questiona se está certo, está errado, se é bom, se é ruim, ele executa. Entendeu? O consciente repete, elabora, escolhe e tal, né? E joga para o inconsciente. O inconsciente executa, ele só cumpre ordens. Tá? Então, se a gente fica repetindo padrões mentais negativos, nós vamos emitindo ordens constantemente para produzir aquilo que nós estamos falando. Né? Certo? Então, não adianta a gente querer saúde repetindo doença, repetindo padrões doentios o tempo todo. O resultado será a doença. Tá? Então, se a gente está problema na coluna, fala, minha coluna está cada dia melhor, aí mentaliza a coluna lá bonitinha, retinha lá, né? Zero bala. Né? Mentalize e diga, faça autossugestão, né? Cada dia me sinto melhor, cada dia, né? Me sinto com mais saúde, minha coluna, cada vértebra está iluminada e perfeita, está funcionando perfeitamente, tal, né?
Ok, pessoal? É o modo da gente diminuir danos, né, ao máximo possível, porque a idade já vai tendo algumas dificuldades, né, maiores, é natural que seja assim, mas a gente pode ir diminuindo danos e evitar que nós mesmos aumentemos a velocidade da deterioração da saúde, né? Entendeu? Então a gente pode não mentalizar a doença, a gente pode fazer o contrário, né? Isso funciona, nós temos que acreditar nisso, tá? Nós temos que acreditar, cultivar, experienciar isso aí e manter isso aí a vida inteira, né? Na verdade. Então, infinitas mensagens são dirigidas da mente ao corpo, produzindo hábitos que se arraigarão, substituindo, quer dizer, você vai, ela até fala no outro momento, né, que é como se a gente fosse gravando um novo padrão que a gente deseja de saúde, que vai cobrindo, vai ficando mais alto do que aquele gravado anteriormente. Como se fosse uma gravação de uma voz, por exemplo. Né? Vai cobrindo aquela gravação anterior, vai predominando sobre os padrões anteriores. Tá? Gerando bem-estar, né? Saúde e tal. O teu cérebro, com os seus extraordinários arquivos, está sempre armazenando dados com a capacidade de fixar 10 novos fatos por segundo. E isso aqui eu não sei como é que está a ciência aí nesse sentido, né? Eu não sei exatamente como é que está essa contagem aí, se é isso mesmo e tal, mas é uma informação que ela está dando para a gente, né? Está vindo do plano espiritual. Ela está dizendo, ó, nós temos a capacidade nos nossos arquivos, nosso cérebro, de fixar 10 novos fatos por segundo. Entendeu? Então, passou um segundo, já fixou mais 10. Né? Querendo dizer, nós temos uma plasticidade, nós temos uma possibilidade, se usarmos bem o aqui e agora, o presente, nós temos possibilidade de mudar. A cada segundo nós podemos fixar 10 novos fatos. Nós podemos fixar pensamentos novos, ordens novas para o nosso inconsciente. Né? Isso aqui é só um exemplo de como que nós podemos usar a nosso favor a estrutura mental, a estrutura cerebral, a estrutura orgânica que nós temos. Pode parecer difícil saíres de uma situação desgastante para uma outra agradável. E é realmente. No entanto, toda aprendizagem exige a repetição da experiência até a sua fixação em definitivo. Né? Então, é difícil, mas no começo é mais difícil. Né? Por quê? Porque você está trabalhando em termos mentais, você está trabalhando de modo negativo, você está trabalhando de um modo negativo, você tem que mudar o funcionamento da coisa. Você tem um trem que está indo nessa direção, você tem que mudar a direção do trem. Aí você tem que vencer essa inércia aí, né? Você tem que vencer essa força que está no sentido contrário. E você só consegue vencer essa força opondo uma força maior. E é assim que você vence essa força contrária. Então, se a nossa mente, nós estamos trabalhando de uma forma negativa, e você quer mudar para um modo positivo, então nós temos que opor uma força contrária, né? Maior. Né? Certo? Essa é a lei da física, né? Então, não é que não é difícil, né? Tem a sua dificuldade sim. Mas também até a dificuldade vai depender do quanto a gente valorize. Fala, Alexandre, é muito difícil, é muito difícil. Pronto, aí você já está também armando o inimigo, né? Aí você já está exagerando e aumentando a dificuldade da coisa. Não é tão difícil também.
Aquilo que nós tivemos como muito difícil se tornará. Entendeu? O que nós colocarmos como muito difícil se tornará. E se você falar, não consigo, pronto, você já está aumentando a dificuldade, né? Nunca vou conseguir, né? Então a gente tem que, né, usar essa psicologia positiva, né? Então, toda aprendizagem exige repetição da experiência até a sua fixação em definitivo, né? Então, um pouquinho hoje, um pouquinho amanhã, repetir, né? Nós vamos guardando melhor aquela informação, vamos nos adaptando a ela, vamos nos ajustando. As células do corpo, elas vão recebendo a ordem, vão se acostumando com a nossa voz. Sabia que as células do corpo, elas vão se acostumando com a voz de comando. A princípio elas não dão muita bola não, mas é quando você começa a conversar com elas, começa a pedir ajuda delas, começa a dar as diretrizes para, né? As células do nosso corpo vão se acostumando com a nossa voz, com a nossa energia, né? E começam a responder positivamente à voz de comando. Entendeu? Do mesmo modo, a aquisição de valores e padrões de felicidade vai além do simples querer, deambulando pelos caminhos do conseguir. Não é só a gente querer, é a gente movimentar esse querer, usar a inteligência, isso tudo que a gente está falando aqui, né? Eu quero. Tá, eu quero, mas vamos querer o dia inteiro, vamos querer a semana inteira, vamos querer a cada 5 minutos que a gente tenha livre aí, vamos usar os recursos, vamos usar o pensamento, entendeu? Não adianta só a gente falar que quer. Vamos usar, vamos insistir no nosso querer, através de exercícios, não é? Para que a gente consiga mesmo, tá? A tecnologia deu o seu mais expressivo salto nos tempos modernos, quando 3 jovens cientistas americanos descobriram o transistor, miniaturizando peças e equipamentos que aceleraram o progresso da civilização. Né? No campo aí da eletrônica, né? Então, os avanços que ocorreram permitindo aí equipamentos que hoje nós utilizamos, né? Então, esses 3 jovens aí que descobriram o transistor, né? E criaram o transistor, né? Não medir esforços para a aquisição da saúde mediante a consciência do dever para consigo mesmo é o desafio a enfrentar e vencer, através das pequenas peças do sacrifício, da perseverança e do trabalho. Né? Do mesmo jeito que os rapazes lá criaram, estruturaram lá o transistor, que mudou a face do planeta no sentido tecnológico, abriu espaço para muitas outras conquistas, nós que temos a nossa vida, que interessa a nós, o nosso corpo, nosso comportamento, que a gente sente necessidade de mudar, nós precisaremos de empenho, precisaremos de esforço, precisaremos de vontade, precisaremos de decisão, né, para fazer as mudanças necessárias, né? Então, é importante isso. Para terminar, né, na questão número 912 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec interrogou: qual o meio mais eficiente de combater-se o predomínio da natureza corpórea? Os Espíritos responderam: pratica a abnegação. Pratica a abnegação. Nos tornarmos abnegados significa esquecermos-nos de nós para pensarmos no próximo. Aí, no caso, não é esquecermos dos nossos deveres, é esquecermos dos nossos caprichos, né? Lembrarmos dos nossos deveres para conosco, mas praticarmos a abnegação esquecendo dos nossos caprichos para ajudar o próximo, nos devotarmos aos outros,
né? Mas lógico que fazendo o bem para nós, né? Também, né? Cumprindo com os nossos deveres, né? Para com a vida e tal. Com este esforço, desfrutar-se-á de consciência, saúde e paz, através da abnegação, não é? Cuidarmos de limpar a nossa mente, né? De trabalharmos pela mudança dos nossos comportamentos, visando fazer o bem, visando ter mais condições para praticar o bem, para ajudar a sociedade, ajudar a família, a casa espírita, né? Quanto melhor nós estivermos, mais nós vamos conseguir ajudar. E para fazer isso a gente precisa praticar a abnegação, né? Nós esquecemos um pouco dos caprichos que normalmente a gente valoriza bastante, né? Certo, pessoal? Então finalizamos por hoje, terminamos aqui o nosso estudo, né? Já na hora praticamente, né? Então vamos finalizar com oração, né? Agradecendo novamente, né? Pelas bênçãos recebidas, agradecendo a presença dos amigos no plano material, que nos envolvem com imenso carinho, que nos enviam boas energias e também nós enviamos a todos o melhor que temos dentro de nós, de sentimento, de pensamento, de energias, para que todos nós possamos nos sentir envoltos por essa luz e fortalecidos pelo conhecimento, pela ajuda mútua, pelo amparo dos espíritos amigos, que nos estimulam ao bem sempre e procuram nos amparar na luta pela nossa melhoria. Obrigado, Senhor Jesus, por mais um estudo e que possamos aproveitar as noites do sono para a prática do bem, a prática da abnegação, a prática do perdão, a prática da compreensão. Muito obrigado por tudo, que a tua paz permaneça conosco. Assim seja. Muito bem, pessoal. Então, boa noite, fiquem com Deus. Amanhã a gente tem um estudo, né, do livro Missionários da Luz. Às 20 horas a gente vai estar aqui então, tá bom? Um grande abraço, até mais.